Paz do Senhor Jesus, igreja, boa noite. Hoje, dia 24 de janeiro de 2023, 7h30 da noite. Estamos aqui, eu, a Regiane e o Dudu, para ministrarmos e trazer uma palavra direto do coração de Deus para as nossas vidas. Então, eu queria mandar um beijo para todos vocês, que o Espírito Santo possa confirmar cada uma dessas palavras que nós vamos meditar aqui nesta noite nos nossos corações. Que a gente tenha a revelação do Espírito Santo, Logos de Deus, gerado nos nossos corações, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com Deus com sabedoria. Porque sabedoria é saber usar o conhecimento que se adquiriu da forma correta. Não basta só entender ou conhecer a palavra, a Bíblia, com a mente, mas é importante ter a revelação do Espírito Santo nos nossos corações. Então eu queria, nesta noite, meditar com vocês, e nós vamos falar sobre a nossa identidade, sobre descobrindo e desenvolvendo a nossa identidade em Deus, porque já que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, agora precisamos desenvolver uma nova identidade, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quem é Marcelo a partir desse momento, a partir desse novo nascimento, a partir da nova vida em Deus? Quem é o Marcelo? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Então é importante a gente desenvolver essa identidade sobre o que Deus fala em sua palavra, quem Ele é, quem nós somos em Cristo Jesus, quem nós somos, o que a palavra diz que nós somos, o que a palavra diz onde nós estamos, o que a palavra diz que nós temos, o que nós podemos e para onde nós vamos em Deus. Tudo isso a gente já vem sendo ministrado há muitos anos, vários cultos, células, treinamentos, encontro de casais, encontro de jovens, todos esses encontros, sempre preocupação do pastor, a preocupação da igreja, a visão da igreja é nos desenvolver essa nova identidade para que a gente possa conhecer e se aprofundar em Deus. Amém? Então abre o teu coração, um beijo para todos vocês, um beijo para minha esposa, para os meus filhos, Cris, Rebeca, Lucas e Gustavo, um beijo para todos vocês. Um beijo gostoso, tá? Então vamos para a ministração da palavra. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, primeiramente para te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui nesta noite, no finalzinho do dia, onde o Senhor nos sustentou, onde o Senhor nos protegeu, onde os teus anjos nos protegeu de toda investida do inimigo, e por isso nós estamos aqui, alegres, contemplando a tua palavra, contemplando a tua presença sobre as nossas vidas. Senhor, confirma essa palavra nos nossos corações, nós possamos crescer na graça e no entendimento da tua palavra, que nós possamos melhorar o nosso relacionamento e a nossa intimidade contigo a cada dia, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como nós mencionamos agora há pouco, nós que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, tudo se faz novo. Então, uma das verdades mais importantes que um cristão deve conhecer é a verdade que fala sobre a sua identidade. Quem é você, o que você tem, o que eu tenho, o que eu posso, para onde eu vou. Mas antes de conhecer todos esses passos de quem nós somos, o que nós temos, primeira parte, nós temos que conhecer quem é o nosso Deus. O que a palavra de Deus diz sobre Ele? Isso é muito importante a gente conhecer, porque eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. 1 Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 18.
Isso aqui é uma passagem que diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, e que sua mãe lhe trazia uma túnica pequena de ano em ano, e trazia com o seu marido e subia a oferecer o sacrifício anual. Aí Eli, então Samuel estava ali servindo Eli, e já diz aqui essa passagem que Samuel já ministrava, né, perante o Senhor. E aí você conhece a história de Samuel, conhece a história de sua mãe, que queria tanto, desejava tanto ter um filho, que fez um voto ao Senhor, e que quando o Senhor lhe concedesse esse filho, ela, depois que ele desmamasse, ele iria servir o Senhor todos os dias da vida dele. Foi assim. Ela ficou grávida, teve Samuel, desmamou e ofereceu, e ali ficou com ele servindo. E essa passagem do versículo 18 fala que ele ministrava perante o Senhor. E aí eu quero que você vá um pouquinho lá comigo no capítulo 3 de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então a gente vê podemos relatar aqui duas passagens, dois versículos que falam da disponibilidade de Samuel, que ele servia, ele estava ali ministrando, ele estava ali servindo a Eli, estava desenvolvendo o seu chamado. Porém, se você for um pouquinho mais para frente, no versículo 7, diz assim: apesar de Samuel servir, ministrar a palavra, apesar de Samuel estar ali servindo ao Senhor perante Eli, no versículo 7, porém, diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Esse versículo 7, ele está falando quando Deus estava chamando Samuel durante a noite, e Samuel ia lá e acordava ele e falava: por que você está me chamando? Por que você está me chamando? E ele falava: não, eu não estou te chamando. E foi assim por 3 vezes. E aí ele na última falou: quando você ouvir a voz de novo, você vai falar assim: ei Senhor, eis-me aqui, pode falar com o teu servo. Olha que interessante. Samuel já servia, já ministrava, servia o Senhor perante Eli, mas não conhecia ao Senhor. Não conhecia o que Deus era na sua palavra. E essa é uma preocupação que nós temos. Essa é uma preocupação que eu tenho para a minha vida. De repente estar servindo a Deus de uma forma religiosa, estar exercendo um cargo na igreja, liderança, tocando instrumentos, fazendo alguma coisa, sendo até um dizimista fiel, mas não conhecendo o Senhor. Já que uma das verdades mais importantes é a gente desenvolver a nossa identidade, o que é desenvolver essa identidade? É conhecer tudo aquilo que, através da morte e do sacrifício vicário, sacrifício perfeito de Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele conquistou para nós através do novo nascimento, tudo aquilo que nós temos direito de receber, e ao Deus que nós servimos. Através desse sacrifício na cruz, Jesus conquistou uma salvação completa, deixando-nos uma gloriosa herança e nos tornando coparticipantes da vida e da natureza de Deus. Então é de extrema importância que a gente conheça quem é Deus, quem é esse Deus. Há quantos anos estamos servindo ao Senhor? Há quantos anos estamos indo à igreja, à célula, a seminários, a louvores? Há quantos anos? Mas será que nós conseguimos distinguir o que é a voz do Senhor, o que é a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, e o que é a voz dos nossos desejos, das nossas carnalidades, o que é aquelas armadilhas e sofismas que o diabo vai lançando para nos tirar
e nos manter longe dessa intimidade com Deus? Essa é uma preocupação que nós temos que ter. Conhecer a Deus de uma forma correta. E aí nós temos vários instrumentos. Um dos instrumentos que nós temos, e que há muitos anos, muitos de nós aqui temos, é o MD. E provavelmente ele está sendo utilizado, ou às vezes está em uma gaveta, encostado, e a gente simplesmente está perdendo tempo de conhecer esse Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, Romanos 8,17 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, aptos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ora, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Será que nós conhecemos Deus? Temos um processo de meditação. Nós temos que meditar todos os dias, de forma diligente, quem é esse Deus que nós servimos? Quem é esse Deus? Vamos falar um pouquinho sobre esse Deus? O que a palavra de Deus diz sobre Ele? Vamos lá. Eu vou falar com você algumas coisas que Deus é e que está escrito na palavra dele. Diz assim, ó, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, para Deus não há impossíveis em todas as tuas promessas, e nenhum dos pensamentos dele, nenhum dos propósitos deles estabelecido para a minha vida, podem ser impedidos. Você conhece esse Deus Todo-Poderoso? Você tem convicção, não só conhecimento, será que eu tenho conhecimento só no intelecto? Ou esse conhecimento do Deus poderoso, essa consciência, essa convicção de que esse Deus Todo-Poderoso, e que nenhum dos pensamentos dele sobre a minha vida pode ser impedido, está aqui, firmado no meu coração, edificado no meu coração? Meditar sobre essas verdades de dia e de noite, meditar sobre essas verdades de forma diligente, vai criar essa convicção. E quando eu passar por alguma dificuldade, eu vou saber que Deus é Deus Todo-Poderoso e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O Senhor é o nosso Pai, portanto, nós podemos desfrutar do amparo, da proteção, da provisão dele, sendo seu filho. Eu sou herdeiro de todas as tuas promessas. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai amado, é o Pai perfeito. Eu sei que talvez as nossas experiências, talvez a sua experiência com o papel do Pai não tenha sido muito boa, porque faltou conhecimento, mas esse Pai que nós estamos falando aqui, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa proteção e Ele cuida da gente, para que a gente possa desfrutar de todas as suas promessas e heranças. Então eu tenho que saber que Ele é o meu Pai. Amém? O Senhor é o nosso amigo. O Senhor, portanto, Ele me revela todos os seus planos, todos os seus segredos, dando a mim sabedoria e discernimento sobre esses planos. Que caminho que eu vou andar? Senhor, Tu és o meu amigo. Sabe aquele amigo para todas as horas? Eu sei que nós temos amigos que são mais chegados que irmãos, provavelmente você tenha, e que você sabe que é aquele amigo que você pode contar, é um amigo para toda hora. Pega esse amigo que você tem, multiplica por 1000, por 1 milhão, esse é um amigo aqui que está 24 horas conosco. Então ele vai contar os seus segredos, ele vai contar os segredos deles para nós, e nós vamos poder desfrutar dessa sabedoria e discernimento e tomar as decisões corretas. O Senhor é o nosso grande Rei, portanto, Ele está no controle de todas as coisas, e estando no controle de todas as coisas, Ele vai nos guiar e vai dirigir as nossas vidas, a fim de nos levar a experimentar da sua boa, agradável e perfeita vontade.
Esse é o papel do grande rei. Ele está no controle de todas as coisas. Não importa o que você vai enfrentar, não importa o que eu vou enfrentar. Se eu tiver essa convicção, eu não temerei, porque eu vou estar firmado, sabendo que Ele está no controle. Amém? O Senhor é o Deus dos exércitos. Então, sendo o Deus dos exércitos, nós sabemos que os anjos também irão nos servir. E também irão nos proteger todos os dias, nos livrando de todo mal. Esse rei dos exércitos deu uma ordem aos anjos. Nos protejam, nos livram de todo mal, conduz os nossos passos. E aí você chegou hoje, dia 24 de janeiro, às 19h45, e enfrentou muitos problemas, enfrentou algumas dificuldades, mas se Deus nos abrisse os olhos espirituais, o quanto o diabo tentou ceifar a nossa fé, ceifar a nossa confiança, destruir as nossas vidas, destruir as nossas famílias, e os anjos foram ali nos protegendo, porque eles estão para nos servir. Amém? Como parte do exército. Então é importante a gente ter essa convicção, é importante a gente desenvolver esse conhecimento, essa convicção no nosso coração, para que a gente possa, no momento da adversidade, se firmar nessa edificação e não ser abalado. O Senhor é o Deus sempre presente, portanto, nós nunca nos sentiremos só, nós nunca nos sentiremos desamparados, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Qual é a consciência que você tem desse Deus presente? Tem se sentido só? Tem se sentido ameaçado? Tem se sentido desprezado? Então falta consciência, falta meditação sobre essa verdade. Que Deus é o Deus sempre presente. Sempre presente. O Senhor é o Deus Altíssimo. Então, Ele é infinitamente maior, sendo o Deus Altíssimo, Ele é infinitamente maior do que todos os nossos inimigos, do que todos os nossos problemas, do que todas as adversidades, porque nós estamos habitando seguramente na presença desse Deus Altíssimo. O Senhor é o nosso pastor, portanto, Ele vai me guiar, Ele vai me proteger, Ele vai te proteger, Ele vai te alimentar com a verdade, Ele vai suprir as nossas necessidades e nos guiar pelo caminho que deve andar. E esse é o papel do pastor, é proteger, é trazer para o caminho. Às vezes, você pega o cajado, dá umas lambadinhas aqui para trazer para o caminho, porque está tomando o caminho errado, está indo para o caminho do inimigo. Então, uma coisa que eu gostei muito de ouvir ao longo dessa caminhada cristã é que Deus é misericordioso, e Ele repreende, Ele corrige a quem ama. Se você ou eu estamos sendo corrigidos, estamos sendo apacentados por pessoas que estão indo contra as atitudes que nós estamos tomando, atitudes carnais, pecados, coisas que vão trazer sofrimento para as nossas vidas, ao invés de fechar o teu coração, de endurecer o teu coração, abra o teu coração e glorifique a Deus, porque Deus repreende a quem ama. E as pessoas que nos repreendem, estão repreendendo porque nos amam. Amém? Então Ele é o nosso pastor. Além de tudo isso, Ele é o nosso escudo. Portanto, estamos protegidos contra todas as setas, contra todas as investidas do diabo. Ele não pode nos atingir, porque a verdade de Deus é o nosso escudo. E Ele nos guarda principalmente da mentira e da dúvida. Da mentira e da dúvida. O Senhor também é a nossa rocha. Portanto, a nossa fé tem que estar edificada sobre esta palavra que é a rocha, que essa rocha é eterna e é imutável. Sabe aquela variação de ânimo? Sabe aquele um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou alegre, um dia eu estou mal-humorado? Isso não existe com Deus, porque Ele é a nossa rocha, ela é eterno e imutável. Em Deus não há dúvida nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu preciso estar mais consciente disso. Preciso firmar essa verdade no meu coração. Ele é a minha rocha. O Senhor é a nossa segurança. Portanto, estou tranquilo, seguro. E aí eu posso descansar. Descansar sobre o quê? Sobre os meus poderes,
sobre a minha sabedoria, sobre os meus bens, sobre aquilo que eu tenho de propriedade, sobre aquilo que eu adquiri. Eu tenho que descansar sobre as promessas, sobre aquilo que Deus tem prometido na sua palavra, mas para que eu possa descansar sobre elas, eu preciso conhecê-las. Preciso conhecer essa segurança, pousar nesta segurança. O Senhor também é o nosso libertador. Então eu e você estamos libertos do império das trevas, porque nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Jesus Cristo. Você foi convidado, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário há muitos anos atrás. Com amor e dedicação, Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Então Ele é o nosso libertador. Nós estamos livres do império das trevas. O Senhor é a força das nossas vidas. Portanto, as nossas forças são renovadas diariamente através da gloriosa palavra de Deus, que nos mantém firmes e vitoriosos em qualquer circunstância. O Senhor é a força das nossas vidas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, porque o Senhor é a nossa força. Amém? O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso Pai da eternidade. Portanto, nós temos a vida eterna no nosso coração. Ele conquistou a vida eterna para você. Ele conquistou a vida eterna para mim. O Senhor é o príncipe da paz. Portanto, a sua paz reina no meu coração, reina na minha vida, reina na tua vida. Vai nos guardar a nossa mente de toda mentira e o nosso coração de toda angústia. E vai renovar as nossas forças e vai nos tirar toda a ansiedade. Porque o Senhor é a tua paz. O Senhor é a nossa paz. Eu preciso conhecer isso. O que é essa paz? É uma paz que excede todo o entendimento. Jesus fala lá, né? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque essa paz é uma paz diferente. A paz, o príncipe da paz, nos dá uma paz diferente. Não é baseado naquilo que nós temos nos nossos bolsos, na conta corrente, naquilo que não é baseado nas promessas. É naquilo que Ele prometeu. Então eu tenho paz. Estou com o bolso vazio, estou com problemas no trabalho, estou com problemas em casa, mas eu estou com paz, porque eu sei que esse príncipe da paz vai trabalhar comigo. O Senhor é um Deus forte, portanto Ele me fortalece todos os dias, renovando as minhas forças, porque que nem Paulo falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu preciso desenvolver isso, Ele tem que ser a minha força. Estou me sentindo fraco, oprimido, Ele tem que ser a minha força. Estou me sentindo ansioso, Ele tem que ser a minha paz. O Senhor é o meu conselheiro. Deus, Tu és o meu conselheiro. Portanto, eu não ando desorientado. Eu não ando desorientado, pois eu tenho a sabedoria e o conselho de Deus. Então Ele é o meu conselheiro. Quer um conselheiro melhor que isso? É entrar, sentar lá no seu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Me aconselha, eu preciso tomar uma decisão. Não adianta pedir o conselho de Deus depois que tomamos a decisão, né? A gente gosta de fazer isso. Senhor, tomei a decisão. Agora, o que o Senhor acha? Você já tomou a decisão? Nós temos que pedir o conselho antes. É orar. Essa é a vida, essa é o que a gente está sendo desafiado todos os dias aqui na igreja, na célula, nos cultos. É desenvolver essa intimidade, é desenvolver essa vida em Deus, essa identidade. Eu preciso conhecer quem é esse Deus. Você conhece esse conselheiro? Será que eu conheço esse conselheiro? O Senhor é o nosso Criador eterno. Ele te criou. Ele me criou. Eu não sou um acidente. Eu não sou um imprestável. Não, eu sou uma pessoa valiosa. Você é uma pessoa valiosa em Deus. Especial em Deus. Obra-prima da criação de Deus. Não importa o que as pessoas falam. Não importa o que disseram sobre você. Você e eu somos a criação desse Deus eterno. O Senhor é Deus soberano. Portanto, nós estamos seguros nos seus caminhos, porque o Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se esse Deus é soberano, nenhuma das suas ordens, nenhuma dos seus propósitos podem ser impedidos. A única coisa que pode impedir
Um plano de Deus sobre a minha e a tua vida é o teu livre-arbítrio, é o meu livre-arbítrio. Amém? As nossas decisões, se as nossas decisões forem segundo aquilo que Deus estabeleceu, amém, Ele vai cumprir. Se for fora daquele propósito, se for fora do plano original de Deus, aí as decisões é por nossa conta. O Senhor é o nosso provedor, portanto eu não tenho falta de nada, porque Deus supre todas as minhas necessidades segundo a riqueza dele, não segundo a minha riqueza, mas é segundo a riqueza dele. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é a nossa bandeira, portanto nós não tememos o mal, nem tememos os nossos inimigos, pois Deus é a nossa vitória. Ele batalha por mim, Ele batalha por você, e nenhum mal me sobrevém. É igual aquele texto que fala assim, olhai e vede o livramento do Senhor. Nessa luta vocês não precisam pelejar, porque o Senhor já fez a vitória por nós. Então, se eu tenho essa convicção, eu sei que a luta é já garantida, a vitória é garantida nessa luta. Eu não sou perdedor, porque o meu Deus é a minha bandeira. O Senhor é a nossa saúde. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que nos sara. Portanto, eu tenho plena saúde física sobre a minha vida, porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso desenvolver isso, para que isso esteja firmado no meu coração, para que quando vier um sintoma, para quando vier uma mentira de Satanás, um diagnóstico desafiador, mentiroso, eu preciso me firmar sobre isso e falar, o Senhor é a minha saúde. Ele me curou. Então, sintoma, saia, bata em retirada da minha vida. Eu quero desfrutar desta saúde, desse Deus, do Jeová Rafa. Amém? O Senhor é a nossa paz. Temos tranquilidade, segurança todos os dias, porque Ele é a nossa paz. O Senhor é a nossa justiça, portanto não temos nenhuma condenação, porque Cristo foi condenado no nosso lugar, encravando as nossas dívidas naquela cruz. Então nós não estamos justificados, porque Ele é a nossa justiça. E o Senhor é a nossa santificação. Portanto, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça de Jesus. E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou do pecado e da morte, tornando-me uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas essas verdades que nós lemos são verdades a respeito de quem Deus é na palavra. São algumas, é uma parte daquilo que nós temos no MD, daquilo que é Deus. O que a palavra de Deus fala sobre ele? Eu garanto que se a gente meditar nisso todos os dias, essas verdades serão firmadas nos nossos corações. Aí não vai ter espaço para ansiedade, não vai ter espaço para mentira, não vai ter espaço para o pecado, não vai ter espaço para a pobreza, não vai ter espaço para a ansiedade. Não! Esse Deus Todo-Poderoso vai reinar sobre as nossas vidas. Que nós possamos não ser como Samuel, estar servindo ao Senhor e não conhecer, não ser o Samuel do capítulo 2, do capítulo 3 ali, mas que a gente possa ser. Abra lá, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Que a gente possa, através, essa é só uma parte da nossa identidade. Primeiro, conhecer quem é Deus. Depois, nós precisamos conhecer quem nós somos. E aí tem várias verdades a respeito de quem nós somos. O que nós temos, onde nós estamos, o que nós podemos em Deus, para onde vamos em Deus. Tudo isso vamos ministrar em outras oportunidades. Eu espero trazer para vocês e relembrar isso, mas está tudo no MD, tudo mastigadinho, anos e anos de dedicação do nosso pastor, e que é um instrumento valioso para ter essas verdades nos nossos corações. Que a gente possa ser esse Samuel do capítulo 3, versículo 19. Depois que Samuel ouviu a voz e falou: Ei, Senhor, eis-me aqui, fale com o teu servo. Olha o que aconteceu. Depois que ele passou a conhecer a voz do Senhor, que ele reconheceu a voz, e reconheceu que era um servo daquele Deus,
Olha o que aconteceu no versículo 19 do capítulo 3 de 1 Samuel. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras que ele proferiu deixou cair em terra. Nenhuma das palavras que Samuel proferiu ouvindo do Senhor, nenhuma delas deixou de se realizar. Por quê? Além de conhecer a voz, agora ele andava com Deus. Ele conhecia e proferia as palavras em nome de Deus. Que isso possa acontecer na minha vida, que isso possa acontecer na tua vida. Que a gente passe a praticar isso todos os dias, até que essas verdades sejam firmadas, edificadas nos nossos corações, e a gente não precise mais ler. E aí, quando vier um momento de dificuldade, de adversidade, a gente vai se lembrar de todos esses atributos de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te edificado, me edificou muito, e tenha me edificado muito a prática disso. Fazer disso um hábito, isso é importantíssimo para nos firmar nessas verdades e firmar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Espero que tenha te edificado e que seja de grande proveito para você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha firmar essa palavra nos nossos corações, que nós possamos dar espaço e passar a conhecer o Senhor e a desfrutar desses atributos do Senhor sobre as nossas vidas. Fortalece a nossa fé, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que está roubando o nosso tempo e para que possamos dedicar tempo no conhecimento da Tua Palavra e no conhecimento dos atributos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos e que o Senhor fortaleça os Teus filhos, fortaleça os Teus servos e que tudo que eles colocarem nas mãos o Senhor venha prosperar, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite para vocês. Um beijão, viu? Fiquem com Deus.